Pronto, eu vou responder o que eu pratico, né? Não o que eu imagino, certo? O que é que eu pratico? Eu sempre planejo as minhas aulas, geralmente é no início do ano que eu planejo o ano inteiro. Entrego o planejamento para a coordenação e o livro, geralmente, ele vai servir quando, por alguma razão, eu não pude dar a minha aula. Eu não pude seguir meu planejamento, sei lá, eu não pude colocar um vídeo, eu não pude botar o texto que eu queria, aí o livro vai entrar aí. Porque ele está cobrindo tudo que deu errado. E eu sei que o livro está lá e que é só eu botar o aluno para sentar e ler o livro, ponto final. Né? Sendo que, no geral, o livro ele não vai trazer assuntos que estão ligados à vida dos alunos. Porque é um livro didático, e um livro didático ele é feito para todos, né? Desde o sul até o norte. É uma concepção só. As pessoas vão ter diferenças culturais. A nossa realidade. A nossa realidade vai ser muito diferente da realidade do sul, vai ser muito diferente da realidade do norte, né? Então os alunos, geralmente, eles não têm apego ao livro. Por exemplo, teve um livro muito bom agora, eu acho que era do Tomasi. Não sei se era do Tomasi. Acho que não era do Tomasi, na realidade, mas era um livro que ele botava a sociologia seguindo a história do cinema. Era massa mesmo. Começava com Chaplin e tal, não sei o quê. Mas você tá num ambiente que as pessoas não assistem filmes. Pô. Então o livro era muito bom pra mim. Eu lia, eu ficava achando massa o livro. Mas quando eu ia dialogar com os alunos, ninguém sabia nada de nenhum filme. Tentava falar com eles de Senhor dos Anéis, os clássicos, sabe? Assim, um negócio que teve muita bilheteria. Tentava falar com eles sobre Avatar, sobre Senhor dos Anéis, pra né, fazer com que a aula acontecesse. E nada. Não dava certo. Né? Então um livro desse, ele é realmente ruim. Apesar de ser bom. Tá entendendo? Ele é bom para um professor. Mas o público que não tem informação nenhuma em relação ao que o livro está querendo dar. Porque o livro parte do pressuposto, claro, né, que aqueles alunos naquela série têm uma formação específica. Eles já assistiram Tempos Modernos, por exemplo, né, eles sabem mais ou menos quem é Charlie Chaplin, quando eles não sabem. Geralmente, os meus alunos de escola pública veem Chaplin pela primeira vez nas minhas aulas. Isso para mim é dramático. Né? Porque em qualquer colégio particular que eu dou aula, o que eu dava aula, né, para o ensino particular, todos os alunos sabiam, se eu fosse passar Tempos Modernos, eles estariam reassistindo o vídeo. Todos, sem nenhuma exceção. No colégio público, você pergunta a galera, e aí, quem já assiste Tempos Modernos? 3 ou 4 pessoas levantam a mão. Então o livro, o livro didático, né, que é feito para o Brasil todo, não dá para ser algo que você norteia a sua aula. Né? Você tem que fazer realmente a sua aula de acordo com a realidade local. Né? E uma vez que você faz a sua aula com a realidade local, quando tudo dá errado, quando falta energia na escola, quando não tem data show, quando não tem a sala de vídeo, quando você esqueceu o seu pendrive, enfim, quando tudo deu errado, aí você usa o livro. Pelo menos é essa a condição em que eu uso o livro. Tanto é que quando eu vou usar, assim, o meu planejamento eu envio para a escola e saio seguindo o meu planejamento. Aí quando eu preciso usar o livro, eu tenho que ir antes para ver em que página do livro tá aquele assunto que eu estou dando, porque eu nem sei onde está. Então o livro realmente não é usado. Tem ano que eu passo, que quando dá tudo certo, os alunos nem veem o livro. Eles nem tocam no livro. E todo o material que eu passo digital para eles também. Não fico com esse negócio de zelo, porque assim, meus professores nunca me passaram as aulas dele para mim, sabe? Na faculdade, principalmente. Eu vi uma aula massa, eu sabia que o cara estava com o planejamento na mão dele ali. Eu vi o cara lendo o planejamento, que eu acho isso massa, inclusive, você lê o seu planejamento, mostra que você preparou até a sua fala, vírgula por vírgula. Eu acho isso realmente legal. E o bicho não dava o planejamento pra gente, pô. Tipo, a gente podia ler o planejamento dele, ficar alunos muito mais legais, o bicho não dava. Todo o meu planejamento ele vai pro aluno que quiser. Sabe? Tá aqui, a aula tá aqui, olha, vírgula por vírgula, o que eu falei. Você pode pegar aí, levar pra casa e fazer o que você quiser com ele. Porque, enfim, eu acho que você tem que facilitar para cima do aluno e não dificultar as coisas. Então, essa pergunta é muito boa, porque eu fico muito feliz em respondê-la, mas eu sei que a minha condição não é igual à condição de boa parte dos professores. Né? Primeiro de tudo, eu tenho 33 anos, eu não tenho filho, eu não preciso pagar um carro, porque meus pais me deram um carro, eu não preciso pagar uma casa, porque meus pais me deram uma casa. Enfim, eu dou aula realmente por prazer, né? Porque o dinheiro que advém da aula, para me sustentar, ele, na realidade, ele é fictício. Né? Quem me sustenta é a minha família. Então, em relação a 10 anos atrás, a minha aula, em relação a 10 anos atrás, eu tenho vergonha dela. Vergonha no sentido que eu acho que era um professor muito ruim, que eu era agressivo com os alunos, agressivo com os alunos no sentido de que quando eles tiravam uma dúvida, eu não respondia essa dúvida deles como eu respondo hoje em dia, que eu respondo essa dúvida deles, porque assim, na sociologia a gente sabe, o aluno quando pergunta algo, ele já pergunta enfrentando.
né? Porque ele vem com um pressuposto de sociedade e você está colocando outras, né, outras questões aí. Então ele fica chateado e não enfrenta. Antigamente, por exemplo, se um aluno religioso enfrentava o conhecimento da sociologia, eu dava um brá nele, né? Esses brá, né? Que fica, a sala toda fica calada, o aluno nem pergunta mais, a galera pegue, não sei o que e tal. Hoje em dia, o maior constrangimento que eu tenho é dizer que um aluno está errado. Porque eu percebi, né, que o processo educativo ele não se dá por esses brá, né, não se dá por essas violências que o professor costuma cometer. Se você quer mudar um aluno, você tem que trabalhar de outra forma. Então, acho que hoje em dia eu sou uma pessoa muito mais paciente. Hoje em dia eu consigo responder de fato a perguntas dos meus alunos. E eu sou de fato um professor muito mais feliz do que eu era 10 anos atrás. Mas eu temo pelo futuro das minhas aulas. Porque na hora que eu olho para os meus colegas de trabalho e vejo o pessoal com 50 anos tendo que fazer a mesma coisa que eu faço com o pique de hoje em dia, que eu tenho 30 anos, eu fico receoso, porque eu sei que com 50 anos eu não vou ter o mesmo pique. Então eu tenho medo do professor que eu serei com 50 anos na escola pública, né? que é o meu concurso e tal, que é onde eu estou e é onde eu pretendo ficar. Eu não pretendo sair de lá. Então eu temo, né, pelo meu futuro, no sentido que eu não sei se eu poderei continuar sendo um bom professor no futuro, né? Mas na atualidade, eu não tenho dúvida nenhuma que é o momento mais empolgante das minhas aulas. Eu acho que é o momento que eu estou mais achando que eu estou encantando os alunos. Eu fico feliz de ver os olhares deles nas aulas, sabe? Porque você percebe que eles estão descobrindo algo, você percebe que eles estão felizes com aquilo que estão vendo, né? E isso encanta você também, e assim, eu até já falei isso para eles várias vezes. Tem dias que eu tô triste, sabe, assim, que eu não tô bem, que eu tô até, sei lá, chorando devido a questões minhas, né? E quando eu entro dentro de sala, tudo isso muda. Quando eu entro de sala, tudo isso muda. Porque eu amo os meus alunos, eu amo o que eu faço, então quando eu tô lá, é uma terapia, sabe? Se eu tô mal, quando eu dou aula, eu saio bem, né? Então eu não sei até onde dar aula pra mim é realmente uma terapia ou é realmente um emprego. Sabe? Eu não sei se eu tô dando aula pra ficar bem, porque isso me faz bem, ou se eu tô dando aula porque isso é realmente minha vocação. Eu não sei diferenciar uma coisa e outra. Não consigo. E não me imagino sendo professor até 60 anos, né? Vendo, claro, os meus colegas de trabalho que têm essa idade estão dando aula, porque eu não quero ser igual a eles. Sabe? Eu não quero dar aulas que eles dão. Eu entendo que eles estão cansados, porque eu me cansaria também, né? Então eu acho que, sim, tem uma questão aí do professor de ensino médio, que eu não consigo ver nenhum professor de ensino médio com 50, 60 anos dando uma aula boa. De repente eu me pergunto, será que realmente dá pra ter um professor de 50 anos no ensino só porque médio? educação infantil, educação básica é professor, bicho. Como assim? Fala assim, porque o professor de ensino médio, cansado, a gente. Não, Professor boa com educação básica, olha só. em cima de tudo. Boa colocação. Vai ser. Essa colocação é muito boa. Por exemplo, o professor no ensino básico, certo? Pra Que mim era o professor que deveria... Aí você chega cansado, sabe por quê? Olha Porque só. a base não foi legal. Não, olha só. O professor do ensino básico que eu já vi até hoje em dia, primeiro de tudo, é muito diferente você dar aula no ensino médio e no ensino básico. Eu nunca, certo? É muito raro, Alice, é muito raro. Eu dizer para um aluno meu, ei, se sente aí? Ei, se comporte, é muito raro. Deixa eu dizer. Porque quando eu entro na sala, assim que eu entro na sala, a sala tá uma bagunça, ela tá... Não ficou não, Na né? hora que minha mamografia toda me focou. Na hora que eu entro na sala, na hora que eu entro na sala, todos os meus alunos se calam e se sentem. Vigiar e punir. Deixa eu dizer, primeiramente. Eu não puno ninguém e eu não reprovo ninguém. Eu trabalhei no berçário. Você não pode aplicar Foucault a mim, porque eu não puno ninguém. Não tem reprovação na minha disciplina. Entrou, sentou, ixi, isso é... Respeito, Alice. Respeito. Não, respeito é diferente. Rigor e rigorosidade são duas palavras diferentes. Respeito. Eles querem aprender e eles sabem que tem um professor que está disposto a dar aula. Ponto final. Sim, beleza. Ponto final. Eles querem aprender, tem um professor disposto a dar aula. Então na hora que eu chego na sala, todo mundo se cala e se senta. Porque eles sabem que tem uma aula boa, com um professor com vídeos, com tudo que eu estou falando aqui na entrevista desde o começo. A menos que você esteja anulando isso. Né? Não é eu estou falando, eu planejo minhas aulas, eu não sigo livro, eu olho documentário o tempo inteiro, nunca sigo o livro capa a capa e tal. Então os alunos sabem que na hora que eu entro na aula, eu entro para fazer algo sério com eles. Então eles me respeitam, eles querem aquilo. Eles querem. Eu nunca tive que pedir silêncio. Eu tive que pedir silêncio na Fundação Bradesco. E me demiti não. Eu fui demitido, mas foi no consenso, né? Eu e a diretora e tal, não sei o quê. Porque eu não podia dar aula lá. A gente chegou a esse consenso. A história do negócio... Porque eu não tinha diálogo com os alunos. No Judite, no Valfredo,
é completamente diferente. Né? Porque, assim, eu tô na... Não, eu acabei falando pra Raila e pra uma série de galera. Eu queria que vocês estivessem nos meus olhos pra ver o que eu vejo, tá ligado? Porque é diferente eu descrever e é diferente você ver o que eu vejo. E é muito difícil pra mim abandonar as aulas. Porque eu quero abandonar as aulas. Não sai de sala de aula, Mas não porque falta é e difícil. tá lá dando aula, Porque né? é difícil abandonar as aulas. Porque quando eu tô na sala de aula, quando eu saio, Ai, melhor. que eu vejo a resposta deles. Sabe? Isso aí, eles gratidão, apertam minha gratidão. mão, eles me abraçam. Chega assim, só que aconteceu vários casos, várias vezes. Assim, eu sou homem, como você tá vendo, né? Eu sou homem barbado e tal. Mas chegam várias meninas dizendo, eu só quero falar com você. Eu fico receoso. O lance, né? Ah, bonitinho e tal, não sei o que, a gente fica achando, quer ver a merda, porque acontece também, né? Daqui a pouco a doidinha começa a chorar, pô. Mal começou a chorar, a doidinha já começa a chorar. Tipo, não, porque o meu namorado isso, meu namorado aquilo, tipo, eu já não quero mais estar com ele. E tudo que você falou isso na aula agora tá acontecendo e tal, não sei o que, sabe? Então assim, a galera fica próxima. Aí quando eu começo a falar também do aluno que tem nota baixa, né? Que eu não reprovo na minha disciplina, não reprovo. Nenhum aluno nunca foi reprovado, sabe? Começa a falar por que eu não reprovo. Aí eu vou dizer, porque geralmente o aluno que tira nota baixa... Mas hoje que eu dou, não anota, você bota 7 e não bota 7. Você pensa, João, exato. 7. É o aluno que tá com problema em 8. casa, é o aluno que tá com problema na família, é o aluno que tá com problema no namoro. Porque ninguém quer tirar nota baixa, ninguém quer ser um aluno ruim, ninguém quer ser peba, ninguém quer ser Quando peba. ele interage na aula, ninguém ele quer ser peba. tem conhecimento, né? Então, esse lance, por exemplo, de eu não reprovar ninguém, é uma das razões da galera minha. É uma das razões da galera tá na minha aula. Porque eles estão lá porque eles sabem que eu tô lá, pô. Porque eu sou brother deles, pô. Entendeu? Porque, enfim, eu tô ali pra fazer as histórias com ele e tudo, então, assim, educação bancária sim, Porque eu tenho um conteúdo que eu sei que eu tenho que passar pra eles, porque eles precisam disso pra passar no concurso público, pra serem alguém, serem alguém na vida, você tá entendendo o que eu tô falando? Não, eu saquei, porque é isso, o sistema é assim, mas, fechado. então, eu trabalho com eles com um sistema, mas, né, galera, Porque vocês tem têm que que aprender ser isso fechado. pra passar no concurso, mas não é Aí nada você disso. é muito além. Sabe? Então, não, a gente vai muito além. Né? Tanto é que tem horta, tem nos projetos mesmo, né? Tem, Mirella, querida. como é que diz? Tem jornal, tem jogo online. Diga aí, pô, eu dou nota pra aluno meu que joga videogame online, pô. Perfeito. Isso aí, Tá isso é valorizar, isso é a avaliação contínua. Assim, Porque você não vai avaliar, o bicho vai lá na nota da prova, porque a prova, porque qual é o sentido do jogo online? Ela fica assim. Eu vejo que o bicho tem uma pontuação alta no jogo online. Ele vai dizer, não, professor, eu sou nível tal em tal jogo. Eu disse, então, peraí, vamos conversar. Você vai avaliar o aluno por isso. Porque se você é nível tal em tal jogo, significa dizer que você sabe cooperar bem. Porque esse jogo, a galera só vai pra frente se você souber cooperar. Isso é uma avaliação. Sabe? Não. Perfeito. E eu, enfim. Né? Ok. Então, assim, finalizando essa segunda questão, que já tá aí bem com uns 20 minutos, né? Eu acho E daí que é foi isso. mal. Eu adoro dar aula, eu vou permanecer dar aula enquanto eu tiver com essa energia, mas eu não sei se eu poderia dar aula para sempre. A não ser que eu diga 50, 60 anos, porque eu não sei como é que vai estar a minha empolgação. E eu não quero que os meus alunos tenham, os professores, tenha de mim, né, um professor ruim. Né? Baixa. Então, nisso aí você pode me dar um zero mesmo, né? Porque na escola pública é muito difícil e eu não tenho conseguido encontrar meios para superar isso. Primeiro de tudo, eu tenho alunos que são surdos e eu não sei Libras. Então eu fico dentro de sala... Você falta pessoas para você. Eu fico dentro de sala quase querendo chorar, pô. Porque eu sei que eu tô ali fazendo algo, tem uma tá pessoa lá, na minha presente. frente, recebendo presença, e você não pode fazer nada por ele. É pesado. Porque eu não vou aprender também Libras do dia pra noite. Se eu entrar no curso hoje, eu não vou, daqui a 6 meses, dar aula pra ele. Eu tranquei. Né? Libras é difícil, como é qualquer outra língua. Né? Então, assim, é uma situação muito constrangedora. Você está na frente de um aluno, ser sua função ensinar ele, você sabe que não pode ensinar ele porque você não tem condições de ensinar ele. Ele está ali com presente, né? E você se... Exato, e ele quer assistir a aula, ele tá lá, todo dia ele tá lá olhando pra você com aqueles olhinhos, tá ligado? Tipo, eu quero aprender algo, e você não pode fazer nada. E a pergunta era quando encontra um aluno com dificuldade de aprendizagem, como procede? A outra coisa também, o pessoal vai dizer daqui a pouco, tipo, Davi, tem fulano, eles têm déficit de aprendizagem, tipo, faça uma aula diferente pra eles, faça uma prova diferente pra eles. Eu não consigo fazer nada disso. Segue porque eu tenho que dar aula pra já 30 alunos, que tem aquela aula padrão, certo? Aí eu mando meu planejamento pra coordenação, como eu já lhe falei, como eu falei pra galera já, né? Eu mando planejamento diário, pô. Se a galera chegar lá e olhar qual é a aula que a Davi tá dando hoje, tem lá, tá ligado? Porque eu mando planejamento diário, com tudo que eu tô falando. O meu planejamento diário tem 5 folhas, porque tudo que eu falo tá lá, tá ligado? Pá.
Aí a galera tem o planejamento diário, tem as minhas provas, que eu mando as provas no começo do ano. O pessoal até fica dizendo, professor, porque isso... Você manda a prova no começo do provas ano. fechadas, como você pode fazer provas? Não, eu faço prova fechada por quê? Porque eu quero que eles se adaptem aos concursos. Certo? Tem os testes, nos testes eu faço prova aberta. Mas na prova, que tipo, é como se fosse o Estado, tá ligado? Aí eu faço modelo concurso. Deixa eu falar uma coisa. Na prova, no teste eu faço aberto e dou a nota máxima, porque aqui na prova porque na prova ele vai tirar 2, ele vai se fuder. Na prova a galera sempre se fode, sabe? Sempre se fode. Alice, deixa eu falar uma Aí coisa. eu pego e, como é que diz? Meio que anula a prova na realidade, porque eu dou a nota tão alta no teste, né, que a prova acaba sendo meio que uma diversão só pra galera. Assim, e geralmente, tipo, quem tira 2 eu dou 6, tá ligado? Assim, eu modifico, porque assim, irmão, a galera não sabe responder questão. Não sabe interpretar. A galera não sabe muito para questões. não lê, né? Se você colocar lá, tipo, fale sobre tal coisa, eles falam. Mas se você pedir para eles interpretarem uma questão, eles erram 90%. Responda e diga por quê. É difícil, são duas perguntas. Mas Dizer. isso, Responda interpretação e diga de por quê. português é uma coisa totalmente difícil no mundo. Mas assim, você faz isso porque você tá querendo que o aluno, tipo assim, ele passe melhor de vida. Eu quero isso que eu tô que querendo falar. ele não vai, assim, eu não acho justo que eu vá ficar aprendendo o aluno ali, né? E assim, o que eu tava falando também da questão do aluno ter dificuldade de aprendizagem, né? Eu não sei como trabalhar com ele para ele aprender melhor, pô. Por exemplo, com os surdos. Com os surdos, conversando com as intérpretes, elas pegaram e disseram, Davi, olha, se você puder trazer mais imagem para suas aulas, é muito bom. Então, perfeito. Aí eu fui e disse, beleza, que eu sempre trago vídeo para os alunos, né? Eu disse, vou trazer então um vídeo legendado. Mesmo que bosta, porque eles porque eles não conseguem ler português. Porque o idioma deles é Libras. É surreal, sabe por quê? Sabe? Aí eu comecei a trazer o que depois? Imagens, imagem mesmo, sem texto, sem nada, só imagem. Aí rola. Cinema não, mudo. Tem que ser mudo, assim. Porque eles não compreendem o português. O idioma deles é Libras. Aí isso é didático. Aí é foda. Aí você pega também a galera que tem, assim, a galera que tem dificuldade de aprender. Meu irmão, é muito difícil dar aula pra ele. Por quê? Porque eles vão e perguntam a mesma coisa várias vezes. Eu não tenho nenhum problema em responder a mesma coisa várias vezes, eu respondo. Na realidade, eu tanto não tenho problema em responder as coisas várias vezes, que eu não tenho esse lance Não de você, responder, você tem que explicar. de você Ajudar. entrar na minha sala a tal horário. Tem o toque, você entra na minha sala na hora que você quiser. Não responder, você não tem que dar resposta, não. Se ele está perguntando, ele quer aprender. Você tá entendendo o que eu tô falando, Alice? Você não tá falando pra um leigo, não. Então eu vou lá, dou a resposta que ele precisa, mas, meu irmão, nunca dá porque é gente demais, pô. É gente demais, é variação demais, e os alunos, os demais, os que são normais, certo? Eles violentam os que não são normais. Ou seja, eu tô lá, né, o aluno vai e diz, não, professor, eu não entendi isso, repita de novo. Repito. Vamos lá, eu vou dar outro exemplo pra ver se você entende. Aí começa, aí ele diz, professor, tipo, é porque eu não entendi essa parte. Aí eu tô super calmo. Eu tô pra explicar quantas vezes ele quiser. Qual é o problema? Os amigos dele ficam, deixa de ser burro, fulano. Você é imbecil, você tá entendendo não? Deixa de ser burro, deixa o professor dar aula. Isso, olha só, eles falaram, deixe o professor dar aula. Quando você está dando aula, você está explicando para o aluno, né? Mas tem um que não segue tão rápido quanto os outros, aí você tem que parar para fazer com que ele siga tão rápido quanto os outros, e todos os outros vão dizer que você não está dando aula ou que está chamando aquele cara de burro. Até hoje isso é terrível. Eu não consigo perguntar por causa disso. Isso é terrível, pô. Essa história de que essa pergunta é idiota, tipo, eu tenho raiva da ideia de pergunta idiota, pô. Não existe pergunta idiota. Toda Idiota pergunta é não uma perguntar. dúvida. Exatamente, pô. Você tem que tirar as dúvidas, tá ligado? Então, assim, nesse aspecto da terceira pergunta, a minha relação com eles é péssima. Por mais que eu me esforce, eu não tenho condições nenhuma estrutural de poder dar uma aula, que atenda às necessidades deles. Não dou. Eu não sei falar Libras, eu não sei como faz Libras, e no colégio que eu dou aula tem uma série de mudos e surdos. Eu não conheço a realidade de muitos dos meus alunos. Por exemplo, tem vez, assim, tem professor que dá falta porque o aluno chega atrasado. A porra do aluno ficou até 4 horas da manhã trabalhando num carrinho de cachorro quente. Aí eu vou querer que ele chegue 7 horas no colégio. Eu não posso. Eu não posso. Isso, ligado? Você tá Não posso, pô. certo. Você tá certo, mas isso é uma coisa que não tem consciência de quem estuda à noite.
Não, essa também é outra merda. Porque olha só, o professor de escola pública, muito deles é aquela galera que ralou. Eu tô falando de UFRN. Ralou pra caralho, tá ligado? Aí o que o professor de escola pública vai dizer? Eu também tive que trabalhar. Se vira. Ele vai dizer isso, porque ele também ralou, tá ligado? Aí ele vai olhar aquele aluno que tá ralando e o aluno que não rala e vai botar os dois no mesmo saco, dizendo eu ralei e eu superei. Então você tem que ser igual ao que eu fui. Quando muitas vezes o drama daquele aluno é pior do que o seu drama. Certo. Né? Bem pior do que o seu drama. Porque, meu irmão, quem é que por opção tira nota baixa? Quem é que por opção é um mau aluno? Quem é que por opção... É uma dívida do sistema, mesmo. Sabe, quem é que por opção quer se sentir desconfortável? Ninguém, velho. Ok, essa é a primeira coisa aí é que o modelo que eu uso para elaborar a aula é um modelo puramente bancário. O pessoal diz, olha, tá aqui o modelo, o colégio chega e diz, a gente quer esse padrão aqui de planejamento. Plano de curso. Aí eu quero que você faça um modelo igual a esse e entregue a gente. Ok, eu faço um modelo igual a esse, entrego a eles, né? Mas geralmente, meu irmão, plano de aula não serve pra nada, assim. Pro professor ele serve. Mas pra coordenação, eles não fazem nada com esse plano de aula. Eles só tem lá por questões legais. Porque eles não trabalham com isso. Eles têm, assim, eles deveriam trabalhar em cima desse plano de aula. Mas não tem tempo. Porque tem 1000 tarefas, eles nem tocam nisso. Tem 1000 alunos para atender, tem 1000 problemas. Falta funcionário, a questão é essa, né? Falta funcionário. Se falta funcionário, eles vão dar prioridade a questões que são essenciais para a sobrevivência do aluno. Quer saber como o aluno está, quer saber se ele está bem ou se não está, e por aí vai. Né? Então, assim, o plano de aula que eu faço, entrego para os colégios, né? Ele é o plano de aula puramente burocrático. E diga-se de passagem, geralmente eu não cumpro o plano de aula. O plano de aula está lá, dizendo que eu estou fazendo uma coisa, eu estou em sala dando aquele assunto, mas não estou seguindo o plano de aula. Porque o plano de aula eu vou dizer o quê? Eu vou dizer que eu estou seguindo um livro, por exemplo. Sendo que na realidade eu sei que eu não vou seguir o livro. Por quê? Porque um belo dia eu estou assistindo um vídeo no YouTube, aí eu vi que esse vídeo cai perfeitamente para a minha aula, então eu baixo o vídeo rapidamente, passo ele na sala e não passo o livro. Como em teoria deveria passar e tal, não sei o quê. Por quê? Porque o livro, como eu já expliquei antes, ele é quadrado, ele vem com uma série de questões que não são adaptadas para os alunos daqui, ele vai falar de uva quando não tem uva na porra do Nordeste, ele vai falar de morango quando não tem morango na porra do Nordeste. É de heróis que não tem heróis. Então assim, não é da concepção deles, né? Eles não sabem como é que um pé de uva cresce, eles não sabem como é que um pé de morango cresce. Como é que eles vão falar? Se estivesse falando sobre macaxeira, sobre maniva, para você dar pro gado, a galera sabia tranquilamente. Você fica né? agora. Mas o problema não é o... Não é porque tenha tempo disso. O problema é que não, deixa eu voltar. Não saber, não. O problema não é que o professor não possa dar isso. O problema é que não dá tempo para o professor dar isso. Não é por, o problema não é porque o professor, né, o problema não é, eu tinha que dar 2 horas. Dar 2 horas não é o problema do professor. O problema é que o governo, alguém não dá 2 horas para o professor dar isso. Então a culpa não é de você, a culpa não é de alguém. Não dá esse tempo. Não, mas ele está falando já não. Mas ele falou. Chega história bem, chega mas ele falou isso. Ele queria ter 2 horas para dar uma hora aula. Tem que ter uma hora aula fora. Diálogo. Aí não vai dar uma boa hora aula porque não tem isso. Momento, existe uma estrutura que dificulta tudo isso. Por exemplo, isso que o Dawes está falando, né? Isso que o Daniel está falando. Sociologia é 1 hora por semana só. Né? Se eu quiser passar, por exemplo, um vídeo para debater com eles, eu não posso. Você tem que dar o estudo antes. Eu tenho que passar, sem exagero, gente. Se eu for passar um vídeo, eu levo 1 mês. Sem exagero, 1 mês. Porque são, no mínimo, 2 aulas para passar o vídeo. Aí você tem mais uma aula de debate sobre o vídeo e outra aula de exercício sobre o vídeo. É 1 mês, pô. Enquanto uma sala de faculdade, por exemplo... Tem que ter o tempo em cima, fora disso. Enquanto numa faculdade... Você faz isso em um dia. Claro. Porque nem sempre as salas de vídeo prestam. Nem sempre as salas de informática prestam. Eu tô falando nem disso. É uma disputa do caralho. Só tem uma sala. O que eu falo, são todos os professores querendo aquela sala. Porque todos os professores... Davi, o que eu falo... Porque todos os professores, assim, pelo menos os professores mais novos, e que tá cheio no estado,
Eles querem dar algo massa. Eles querem fazer algo massa. Que é inovação, né? Mas não tem estrutura. Não tem estrutura que suporte. Eu quero, Mas eu dizer, eu quero falar sobre o outro lado, como é aluno. verdade. Rafael tá fazendo trabalho de faculdade. Deixa eu responder primeiro isso aqui. Aí logo depois que eu responder, você faz sua intervenção. Eu não quero falar como aluno que o negócio. Porque senão você vai dar trabalho pra ele depois, nós. E transcrever, eu transcrevo. Transcrevo. Ele vai ter que transcrever. Pois a gente leva todos esses debates, mas primeiro eu respondo e depois. Vou ficar rindo Mas, depois. eu quero falar como aluno que Já deu, Hoje- já respondeu. hoje- Já me respondeu, deixa eu terminar. hoje o Davi. FRN tem um tema que é o Não, quê? não, a Davi, questão não é pergunta. FRN. A Não questão é. é Hoje- ensino hoje- Era médio. pra Davi, Hoje- pra Davi pra a mim, pergunta. entrevistando Pra mim, na é, ensino você médio, tá- pô. Você tá em outro debate, pô. Você tá em outro campo. Era pra Loló, Davi. loló, Isso aí eu corto. Não, mas assim... Então, assim, uma outra coisa que eu não sabia que existia de verdade, certo? Eu sempre fui um playboy, né? Isso é de verdade, eu assumo que eu sempre fui um playboy, porque fui mesmo. Hoje, em dias de hoje eu tenho condições de assumir isso, um playboy em que sentido? De que eu sempre tive uma renda muito maior do que a média, Isso. né? Então, não, isso fez com que o mundo parecesse pra mim muito, muito fácil, pô. Sabe? Aí como é que eu vou tratar com um aluno, por exemplo, que trabalha? Porque eu acho que o aluno era igual... Quando eu entrei para dar aula, eu achava que todo aluno era igual a mim. O estudo era ser estudante. Reconheça Quando a não? Pinta, reconheça. Quando não. Tinham, assim, e a minha família, pelo menos até eu ter uns 25 anos, 24 anos, era uma família perfeita. Sabe? Então, pra mim, quem vinha com desculpa de qualquer coisa que seja, era conversa fiada, porque na verdade o cara era responsável. Porque Pois é. eu nunca tive que faltar aula, porque meus pais, tô falando de mim não, meus pais me deixavam todo dia na frente do colégio. Se não era eu, era uma besta. Pode cortar aqui, eu dizer, minha mãe fica se ela ouvir isso. Não, mas era assim que acontecia comigo, pô. Sabe? Então, assim, eu era literalmente forçado, assim, A então nossa eu... construção é outra. Eu fui um bom aluno porque eu era forçado a ser um bom aluno. É Mas diferente de você pegar um aluno de escola pública que o pai não tá nem aí pra ele, que o pai não liga se ele faltar ou se ele não Eu faltar. tive isso. Tá ligado? Minha mãe sempre quis o melhor do mundo, mas não sabia Eu, dizer. eu estudei de 89 até 99 Então- salesiano, meu pai me deixando todo dia no colégio. Então. Concluída. Então, assim, eu só fui entender que existem diferenças, né, entre as pessoas que recebem aula quando eu tava sendo professor. Porque pra mim eu achava que todo mundo recebia aula, era a mesma Não, coisa. sabe que a importância do ensino não chegou pra mim também. Como Mas- cheguei em você. Mas eu queria estar Porque falando, não é quando- isso. É sim. Não, o que eu tô falando é que é o seguinte, eu não... Como é que diz? Quando eu me tornei professora, eu não sabia a importância de meu É, pai e minha mãe é a dizer mesma coisa, ensino mas não é a importante mesma e coisa. conhecimento. Eu não sabia, antes, quando eu não era professor, pra mim todo aluno era a mesma coisa. Eu tenho Existiam, noção- essa noção de mundo. existiam alguns que tinham que não se dedicavam e outros não. Pronto, ponto final, né? Vamos comparar entre a gente, né? Vamos supor, a gente pega eu, você e o Bozo. Ele Aí eu viveu numa vou dizer que o Bozo reprovou a 8ª série. Ah, mas irmão, então o Bozo reprovou a 8ª série porque ele era vagabundo. E era. Sim. E era. Tá ligado? Mas se você Aproveita pega... às vezes aqui tá sério. Mas se você pega um aluno de escola pública que ele reprova, você vai ver a quantidade de reprovar, meu irmão, o pai saqueou a mãe, o pai foi preso, ele não tem mãe, ele nunca conheceu o pai, sabe? Então, assim, é uma desestrutura. Isso não é vagabundo. É uma desestrutura que você vai parar pra pensar e você olha assim e diz, velho, como é que na realidade esse cara tá estudando? Eu trabalho com minha colega. Ó, Porque na casa dele não tem paz, pausa aí. na casa dele não tem silêncio, Tá vendo? na casa dele não tem porra nenhuma de condições pra estudar. Como é que esse cara ainda tá na escola? A gente vive numa bolha, né? Não, a gente vive numa bolha, exatamente isso. A gente vive numa bolha. Você Então, sabe assim, nada. respondendo a questão aí, eu não diferenciava aluno até eu ter o contato com o ensino público. Porque pra mim era toda a mesma coisa e o aluno que não teve, como é que diz, sucesso é porque ele é vagabundo. Hoje em dia, meu amigo, o que eu vejo de variáveis... Vagabundo é você! Exato, o que eu vejo de variáveis do sucesso do aluno e tal, na realidade, eu diria que a escola não representa nada. Nada, ou muito pouco. Porque as variáveis que realmente influenciam no sucesso dos indivíduos não está na escola. Está na família, está na aceitação dele na sociedade, está na igreja, tá ligado? A construção. Porque a escola ela serve meio que como, em dias de hoje, a escola não passa mais valores, ela só passa conhecimento. E se você não tiver em condições boas de passar para receber conhecimento, você não vai receber Não conhecimento. acredito, Então não você vai para a acredito. escola e vai ficar feito um...
Alice, eu também não concordo com isso. Eu passo Não, valor isso, nas o que ele minhas tá aulas. falando, o que ele Eu tá tô falando falando, das diretrizes. ele tá dando um raio-x do que acontece. Das diretrizes. Não é o que ele quer, não. Eu tô falando o que eu encontro, não o que eu Entendi, quero. mas- Não, ele não tá Tem- com tem a conhecimento, diferença. ele não tá querendo Entre eu uma quero escola fazer- Eu concordo. Ele freiriana, tá, né? Ele tá dizendo assim, é uma escola antiga. Tipo assim, você vai passar... E que é muito mal de mudar, pô, é Não muito é difícil concordar, mudar. é explicar. Porque, por exemplo, um dia desse a gente tá, na realidade, agora, num debate terrível faço isso. lá no Valfredo Gurgel, que a gente quer se tornar uma escola sustentável. Mas, meu irmão, é muito difícil você se tornar uma escola sustentável. Você tem que mudar as práticas de todo mundo. Eu sou Aí- meu aluno, eu faço isso. Aí você vai e diz, beleza. Nunca boto pra você. Nunca falo pra você não sabe a minha realidade. O aluno de Davi é meu aluno. Você diz aí, não, beleza, dá pra fazer, desde que digo alguns pra ele. professores saiam da sua bolha.